Meus queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma reflexão da liturgia de hoje e eu quero focar no belíssimo evangelho do dia. Depois leia ele e medite ele no seu coração e peça ao Espírito Santo a graça do entendimento. Está em João, no capítulo 15, versículo de 1 a 8. Essa leitura de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, Ele nos dá uma revelação, Ele nos dá um segredo de como vivermos as nossas vidas. E Ele diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos, e o meu Pai é o agricultor. E é interessante que Ele deixa muito claro: sem mim nada podeis fazer. E Ele fala: permanecei em mim para que possais produzir fruto. Todo aquele que permanece em mim produz frutos, e o fruto permanece. E aquele que produz os frutos, o meu Pai poda, para que produza ainda mais frutos. E é interessante que Jesus ele nos chama à união com Ele. Jesus é simples, o seguimento a Jesus é muito simples. Nós que muitas das vezes queremos complicar as coisas com ciências humanas, com os nossos achismos, com as nossas opiniões e considerações pessoais, mas Jesus ele fala: eu sou. Então é Ele a fonte, é Ele a graça, é Ele a bênção. Nós temos que ir até a fonte, pegar as graças, pegar as bênçãos, pegar toda a sorte de poder de Deus para levar as pessoas. Nós não podemos dar para as pessoas aquilo que nós não temos. É interessante, nesses dias a gente viu a liturgia, os apóstolos deixam claro, nós temos que nos dedicar à oração e à pregação. Por isso que Pedro diz, no primeiro milagre da igreja primitiva: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele estava dando Jesus. Se ele desse ele mesmo, se fosse eu sou Pedro e eu te dou Pedro, aquele homem não ia levantar e não ia andar. Mas como ele estava cheio de Jesus, ele estava unido a Cristo, pelo poder de Cristo, pela presença de Cristo que exalava de Pedro, aquele paralítico foi curado. E assim nós temos que ser, meus amados irmãos e irmãs. Nós temos que progredir na via unitiva com Jesus. Nós temos que nos unir a Jesus, nos encher de Jesus, sermos consagrados a Ele, estar com Ele e por Ele, com Ele e nele fazer as nossas obras. Sejam as mais simples e as mais grandes, nós temos que nos unir a Cristo. E a cada dia nós temos que buscar essa via unitiva com Jesus, de modo especial na Eucaristia, onde Jesus está presente através da transubstanciação. Verdadeiramente, a Eucaristia se torna o corpo e o sangue de Cristo, verdadeiramente o vinho se torna o corpo e o sangue de Cristo, como ele mesmo diz em João, no capítulo 6, versículo 53, verdadeiramente minha carne é comida, verdadeiramente meu sangue é bebida. Jesus está na Eucaristia. Por isso nós temos que ter uma determinada determinação, como nos ensina a doutora da Igreja Teresa de Ávila, para irmos na Eucaristia, para adorarmos Jesus, para nos unirmos a Jesus. É lindo nós vermos na vida dos santos, dos místicos, dos padres da igreja, eles iam e ficavam horas e horas diante da Eucaristia para se unirem a Jesus e levar Jesus às pessoas. Nós temos que comungar Jesus. Quem tiver a oportunidade, se possível, diariamente comungue Jesus na Eucaristia, receba o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida, receba a hóstia e, sobretudo, aos domingos, de modo algum nós podemos perder a Santa Missa. Nós temos que comungar bem, nos preparar para comungar, fazer um exame de consciência, se precisar buscar confissão sacramental com o sacerdote e receber Jesus. Nós temos que buscar Jesus através da nossa vida de oração, principalmente a oração pessoal, o colóquio com Deus, falar com o Senhor
e ouvi-lo falar ao coração. Nós temos que buscar essa via unitiva com Jesus através da leitura orante da palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de todos os dias fazermos a liturgia do dia. Quem faz a liturgia do dia diariamente, em 3 anos, lê a Bíblia completa. Quem também faz a liturgia das horas, em 1 mês, reza os 150 salmos da Bíblia. Então é preciso que nós busquemos Jesus nas Sagradas Escrituras. Como diz São Jerônimo, doutor da Igreja, nós bebemos o sangue de Cristo não somente na Eucaristia, mas também nas Sagradas Escrituras. Nós temos que buscar Jesus através das penitências, como o próprio Cristo, que é nosso mestre e modelo, se penitenciou, nós também temos que fazer penitências. E por fim, busquemos Jesus através da caridade, fazendo da nossa vida o Evangelho de Mateus 25. Estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes.